Olá, meus amigos e minhas amigas. Como temos visto em meio aos debates entre quem realmente está interessado na paz, o conflito entre Rússia e Ucrânia segue intenso e os ataques aéreos continuam dos dois lados. Nesse domingo, autoridades russas relataram novos bombardeios que deixaram feridos e causaram danos. Ataques ucranianos atingiram a região russa de Belgorod. Segundo o governador Vyacheslav Gladkov, 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 7 anos. Um drone teria atingido uma casa, o que causou um incêndio no distrito de Kublinsk, e outro ataque foi registrado na vila de Dolgoi. Já em Veronese, o governador Alexander Gusev disse que até o momento não há relatos de feridos ou danos. E, graças a Deus, gente, isso também se aplica à região de Rostov. Já do outro lado da fronteira, a Ucrânia também foi alvo de uma série de ataques russos com drones. Na região norte de Chernihiv, um prédio pegou fogo após ser atingido e equipes de emergência foram mobilizadas para conter as chamas. Em Kiev e em outras áreas centrais do país, houve relatos de explosões e a Força Aérea Ucraniana chegou a emitir alertas sobre possíveis ataques. Mas até as 3 da madrugada desse domingo, nenhuma informação oficial sobre danos na capital havia sido divulgada. Bom, gente, a despeito dos debates e versões sobre a situação em Kursk, a Rússia está numa batalha intensa para expulsar os últimos soldados ucranianos que ainda resistem no território russo. Esse avanço acontece depois de 7 meses da incursão ucraniana na região em agosto do ano passado. Com a contraofensiva russa desse mês, a área sob controle da Ucrânia encolheu bastante, de mais de 1.300 km² no auge da incursão, restam agora cerca de 110 km², segundo mapas de fonte aberta. O influente blogueiro militar pró-Rússia, Yuri Podolyak, afirmou que as tropas russas já empurraram os ucranianos de volta à fronteira em alguns pontos, mas os combates continuam intensos, com os ucranianos resistindo enquanto recuam. Mapas de guerra, tanto russos quanto ucranianos, mostram que os soldados de Kiev estão agora concentrados em 2 áreas interligadas dentro de Kursk. Bom, segundo Moscou, a prioridade no momento é desativar minas terrestres que estão espalhadas por toda a região. Como comentamos em vídeos anteriores, na semana passada, Trump fez um apelo público pedindo que as tropas ucranianas cercadas fossem poupadas. Em resposta, Putin disse na sexta-feira que garantiria a vida dos soldados caso eles se rendessem. Mas Zelensky veio a público ontem, sábado, e negou que suas tropas estivessem cercadas. Ele ainda alertou que a Rússia pode estar preparando um novo ataque à região de Sumy, que, como vocês sabem, fica no nordeste da Ucrânia, que faz fronteira com Kursk. Por falar em Sumy, um outro blogueiro militar pró-Rússia, conhecido como Two Majors, disse que o avanço das tropas russas em Kursk coloca a cidade ucraniana em risco, mas ponderou que Kiev vem reforçando suas defesas ali há algum tempo. Enquanto isso, Putin acusou os ucranianos de cometerem crimes contra civis na região ocupada, algo que Kiev nega, Já a Ucrânia, afirma que até 11.000 soldados norte-coreanos estão lutando ao lado da Rússia em Kursk, uma alegação que tanto Moscou quanto Pyongyang se recusam a comentar. E aqui, eu quero lembrar sobre o que comentamos no vídeo de ontem, Em uma situação de guerra, as informações devem ser recebidas com cautela. Quando se trata de baixas, então, por tratar-se de um tema sensível, os números são muitas vezes armas de manipulação de vontades e da opinião pública. Mas o que não dá para negar é que o custo dessa guerra, tanto para Moscou quanto para a Ucrânia, tem sido alto. Estimativas de inteligência dos Estados Unidos, e aqui eu chamo a atenção para que são estimativas, apontam que mais de 100.000 soldados russos foram mortos ou feridos até 2023. Para a Ucrânia, a situação também é dramática. Segundo os documentos vazados da inteligência americana, as estimativas afirmam que mais de 100.000 soldados ucranianos já foram mortos ou feridos. Vocês percebem como as estimativas deixam mais dúvidas do que certeza? Afinal, quanto é mais de 100.000? 200.000, 500.000, 2 milhões? E a proporção entre mortos e feridos? Bom, mas independente dessa falta de precisão ou confiabilidade, a destruição está tomando conta da Ucrânia e atingindo a região fronteiriça russa. Isso tudo considerando 2 países com sérias questões demográficas, Apesar de que nesse ponto a Ucrânia está indiscutivelmente numa situação pior. A Europa também está vivendo um momento bem crítico, principalmente após as mudanças trazidas pela administração de Trump. A própria OTAN tem entrado no radar das preocupações europeias que vê a necessidade de assumir seus próprios custos de segurança, sem contar demasiadamente com os Estados Unidos. Até mesmo, a legitimidade internacional da União Europeia passa por turbulência. É o caso da relação do bloco com a segunda maior economia do mundo, a China,
que vem se deteriorando desde o início do conflito em 2022. O bloco europeu tem acusado Pequim de apoiar indiretamente Moscou, e essa tensão acaba se refletindo no comércio. No ano passado, a União Europeia impôs tarifas extras sobre veículos elétricos chineses, alegando práticas desleais de subsídios. E Pequim não deixou barato e respondeu dificultando a entrada de certos produtos europeus, como o conhaque, no mercado chinês. Nos bastidores, diplomatas europeus e chineses seguem negociando a realização da cúpula União Europeia-China desse ano, mas ainda sem uma data definida. Enquanto isso, a disputa comercial continua. E com a China sendo a segunda maior economia do mundo e a União Europeia a terceira, claro que qualquer desdobramento nesse embate pode ter impacto global. E isso fica mais claro, gente, quando a gente lê nos jornais de hoje sobre a decisão de Xi Jinping de não ir a Bruxelas para a cúpula dos 50 anos de relações entre China e União Europeia, o que acaba se demonstrando mais um sinal das tensões entre os dois lados. Quem trouxe essa informação foi o Financial Times nesse domingo, citando fontes anônimas. Segundo o jornal, Pequim informou às autoridades europeias que, no lugar de Xi, quem irá representar a China será o primeiro-ministro Li Qiang. Ele deve se reunir com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, né? Bom, gente, mas isso não significa um rompimento, tá? No entanto, é um recado importante. Xi evitar essa viagem, mesmo em uma data tão simbólica, acaba mostrando que os ânimos continuam longe de uma reaproximação. A questão agora é como Bruxelas vai reagir a esse gesto, né? Enquanto tudo isso acontece, os Estados Unidos começam uma série de ataques contra os Houthis no Iêmen, e eles prometem que isso vai continuar, hein? Segundo as autoridades do próprio grupo, pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, incluindo aí mulheres e crianças. Ao que parece, Trump quer mandar um recado ilustrado para o Irã. Como temos comentado em nossos vídeos, as trocas de ameaças entre os Estados Unidos e o Irã têm esquentado, incluindo aí o fato de que Teherã andou recebendo apoio público da Rússia e da China. Após o ataque, Trump disse que se Teherã ameaçar os Estados Unidos, vai estar sendo responsabilizado e que Washington não vai ser bonzinho. Do lado iraniano, o comandante da Guarda Revolucionária, Hussein Salami, rebateu, dizendo que os Houthis tomam suas próprias decisões e que, se alguém tentar colocar essas ameaças em prática, o Irã vai responder de forma decisiva e destrutiva. Agora, gente, esse ataque americano é até agora a maior operação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio desde que Trump assumiu. E tudo isso vem no momento em que Washington está apertando ainda mais as sanções contra Teherã, tentando trazer o país para a mesa de negociações sobre o programa nuclear, né? Mas usando a tática das ameaças. E, como sempre, Trump usou o Truth Social para dar aquele tom de ultimato, né? Ele escreveu que o tempo dos Houthis acabou e que, se os ataques deles não pararem imediatamente, o inferno vai cair sobre eles como nunca antes. Meus amigos, parece que nada contribui para diminuir as tensões, né? A crise no Ocidente está também cada vez mais evidente. A gente vê a Europa tentando caminhar para uma maior autonomia estratégica, enquanto os Estados Unidos, sobrecarregados com múltiplos frontes, precisam equilibrar seus compromissos. Isso não apenas levanta dúvidas sobre a eficácia da OTAN, mas também mexe com a dinâmica entre a União Europeia e a China. A postura agressiva dos Estados Unidos em outros teatros de conflito, como no Oriente Médio, só aumenta o risco de instabilidade global. Ou seja, além do conflito na Ucrânia, Washington segue envolvido em disputas que podem escalar rapidamente. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.